Nada mais com o senhor presidente. Terminadas as matérias constantes no expediente, de acordo com o artigo 97 do Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 4/2019 institui o adicional de periculosidade aos agentes de trânsito do município de Vinhedo e das outras providências. Quórum maioria absoluta, com os pareceres da Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária número 27/2019 dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços à municipalidade a disponibilização de banheiros químicos e local de apoio para os funcionários que realizam serviços externos e da outras providências. Quórum maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Projeto de lei ordinária número 28/2019, da denominação na área institucional localizada na Rua João Dueta, número 1000, no bairro da Capela, com metragem de 75.000 metros quadrados, conforme matrícula número 3.690, no ofício de registro de imóveis. Títulos e documentos, excível das pessoas jurídicas de Vinhedo, de Parque Ecológico da Capela. Quórum maioria simples, com os pareceres da Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes. Avulso com os senhores vereadores. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar número 4/2019. Presidente. Tem essa palavra. Pode ser. Não, pode ser. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, Ana Flávia, público presente, internautas. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Essa questão aqui do projeto de adicionar a periculosidade dos agentes de trânsito do município, eu concordo plenamente, eu acho válido, porque nós sabemos que o salário dos agentes de trânsito do nosso município é baixíssimo. Isso aqui é um meio de compensar parte do trabalho que eles têm desenvolvido no nosso município. E sabemos que muitas das vezes os agentes do nosso município, não no modo geral, eles correm risco, tanto porque que estava tramitando no Congresso Nacional, senhor presidente, um projeto de lei para que os agentes de trânsito também andassem armados, de tanto que eles vêm sofrendo agressões, ameaças e assim por diante. Então, esse projeto de 30% para os agentes de trânsito do nosso município, eu acho válido, tem o meu voto, e eu solicito que os nobres vereadores acompanhem o projeto, votando favorável, e que possa dar uma melhor qualidade de serviço, de trabalho e dignidade para os agentes de trânsito do nosso município. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Essa palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite. Até para contribuir, eu falei nessa tribuna sessões dias atrás, nós temos 2 agentes de trânsito em Vinhedo, com 75 mil habitantes, mais de 50 mil veículos. Então, também é importante que se abra um concurso para que nós possamos aumentar o número de agentes de trânsito em nossa cidade. Eu entendo a importância da periculosidade, até porque a nossa guarda ela recebe. Só que acontece, a guarda municipal muitas vezes ela acaba fazendo a função do agente de trânsito, que não seria dela, mas ela faz para contribuir, faz muito bem feito. Mas 2 agentes de trânsito, aí você analisa, o agente de trânsito pega férias, pode ficar doente, e etc. 2 agentes de trânsito na cidade de Vinhedo, você tem um acidente, quem que vai ajudar a orientar? O agente de trânsito. Você vai interditar uma rua por algumas finalidades, pinturas, manutenção, etc. Quem vai orientar? O agente de trânsito. E nós só temos 2 profissionais com qualidades, 2 profissionais que procuram fazer um trabalho com excelência, mas fica aqui um pedido para que o prefeito analise e que ele possa, sim, abrir um concurso para que nós possamos ter aí
o maior número de agentes de trânsito para contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Então, eu votarei favorável a esse projeto de lei complementar, mas fica aqui essa ressalva e esse pedido para que nós possamos também termos aí um número maior de agentes de trânsito na nossa cidade. Continua em discussão. Peço a palavra. Tem a palavra, vereador. Boa noite à população de Vinhedo. Eu concordo plenamente com o que o Carlos Florentino vai ter meu apoio também disso daí, pode ter certeza. Concordo também com o vereador Rubens falou também, né? Também, Rubens, são constados, tá, no documento da prefeitura 3 agentes de trânsito, tá? Um é cargo de chefia, tá? E está como lá. A única coisa que eu quero deixar ciente aqui, registrado no canal aqui, tá? É o seguinte: a gente está dando periculosidade para os 3 agentes, mas tem um, tá? São 3. Tem um que recebe já cargo de chefia, tá? O que acontece? A essa pessoa ela tem que escolher ou receber somente a periculosidade ou somente receber o cargo de chefia. Não pode juntar as duas. Então, quero deixar registrado que já foi até movida uma ação contra uma pessoa ter receber a gratificação mais o cargo de periculosidade, 30% em cima do cargo de diretor, né? Então, só para deixar registrado que a prefeitura faça esse trabalho, com esse RH, faça esse trabalho também de orientar e fazer as coisas certas, certo? Continua a discussão. Eu quero falar, senhor presidente. O senhor me permite a palavra? Tem a palavra. Embora os 2 vereadores se manifestaram, vamos primeiro às damas. Boa noite, senhor presidente, vereadora Flávia, demais vereadores, público presente, no qual quero saudar na pessoa da Carol, minha irmã, que hoje está assistindo a sessão, imprensa e internautas. Nós não somos, esta casa como um todo, de forma nenhuma, contra benefício a servidor público, né, Valdir Barreto? Sempre favoráveis a benefícios concedidos a servidores. Mas nós vemos na prefeitura uma série de legislações específicas e sempre tratando com especificidade algum segmento do funcionalismo público. Enquanto que a grande maioria do funcionalismo público, vereador Edugelme, ainda sofre muito. Sofre por causa da falta do plano de carreira que existe, mas não é aplicado, falta de recebermos todos os benefícios que as leis já vigentes nos garante por lei que não nos é concedido. Então, dizer que nós estamos aqui concedendo, e vamos conceder todos esses 30% de adicional para os agentes de trânsito, o projeto está na casa e jamais seríamos contrário a isso, mas dizer que essa Câmara tem que pressionar a municipalidade para que todos os servidores sejam tratados com isonomia, com igualdade e com os mesmos direitos. Porque senão a gente vai ficar aqui aprovando projetos que trata de uma situação aqui, de uma situação ali, resolve o problema de um servidor em um segmento aqui, resolve o problema de um outro servidor num outro segmento, mas o grande número de servidores municipais anseia, todos eles por igualdade, por isonomia. E a gente está contribuindo para que o município continue tratando os servidores isoladamente, caso a caso, que eu não acho
ser correto. Apesar de votar favorável à concessão desse adicional aos agentes de trânsito, penso que esse legislativo unido deve exigir do executivo o mesmo direito e a mesma valorização a todos os servidores públicos municipais. É isso que quero registrar. Boa noite, obrigada. Peço a palavra. Tem a palavra agora os mais velhos. Dá para falar aqui? Daqui? Não pode, discussão é aqui. Não tão rápido. Bom, a questão de dúvida mesmo levantada pelo PC ali, mais dirigida à Comissão de Justiça. Como é que fica essa questão dos... são 3 cargos, um já é cargo de comissão e... Então a dúvida era essa, né? Automaticamente perde ou então sofre um processo administrativo, né, se não fizer isso. Seria isso, né? Tá ok. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Enfim, chegou o Marcos Serraz. Tem a palavra. Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, enfim, a todos uma ótima noite. Presidente, quero naturalmente encaminhar favorável, claro, a votação, a aprovação do presente projeto, fazer da palavra dos vereadores que me antecederam também as minhas, eu concordo plenamente com o que foi dito aqui. De fato, não tem cabimento numa cidade como Vinhedo, a gente de hoje 75 mil habitantes, pelo menos, oficialmente, talvez tenha até mais, a gente ter apenas 2 ou 3 oficialmente, 2 atuando agentes de trânsito. E, de fato, é necessário, justo e merecido esse adicional. Nós já vimos casos em outras cidades, graças a Deus aqui ainda não, pelo menos de forma assim, como a gente viu em São Paulo, de agente de trânsito ser assassinado numa discussão de trânsito, outros agredidos, né, outros atropelados no exercício da sua função. Então, de fato, uma profissão que tem um alto grau de periculosidade e que deve receber o adicional. E no caso específico de Vinhedo, eles trabalham muito, nós sabemos, são 2 ótimos profissionais, trabalham muito, e recebem um salário não condizente com a função que exerce, o trabalho que fazem, isso é fato. Então, realmente é uma forma de melhorar um pouco os ganhos, e concordo plenamente com o vereador Rubens, assim que possível, é necessário a realização de um concurso público para a contratação de mais agentes de trânsito. Nós estivemos em Valinhos, na cidade aqui vizinha, quando da elaboração do relatório aqui do transporte coletivo, conversando com o secretário da pasta lá, e é impressionante a estrutura que tem a área de trânsito daquela cidade. Eles conseguem, de fato, fazer uma fiscalização do transporte coletivo eficiente, ajudar nas questões de trânsito, porque eles têm estrutura, têm profissionais em quantidade suficiente. Então, a gente precisa aqui, claro, aprovar essa lei de imediato, mas pensar rapidamente nesta questão de aumentar o número. Até porque, hoje, a gente vê muitos guardas municipais que acabam tendo que exercer a função de agente de trânsito e que poderia ficar aliviado para se dedicar mais, de fato, à segurança pública, né? E hoje acaba fazendo também essa função de agente de trânsito, que no futuro a gente pode ter cada um, de fato, fazendo aquilo que tem para aquilo que foi concursado e que tem a maior aptidão. E ainda na linha do que a vereadora Ana falou, concordo, Ana, totalmente, nós vimos recentemente dados na discussão da questão da reforma da Presidência, que se refere ao governo federal, mas a média, isso pelo menos o que eu vi divulgado, até me espantou, a média de aposentadorias, né, de inativos, de funcionários do Legislativo Federal é de quase R$30 mil. A média. É um absurdo completo. No Judiciário, quase 20 mil. No Ministério Público também, quase 20 mil. No Executivo, mais de 15.
E depois você cai no campo dos réis mortais, né? Dos que são funcionários da iniciativa privada, a média por volta de R$ 1.300. É absurdo, é ridículo isso. É claro que quando a gente fala de funcionário público, precisa diferenciar e separar bem os níveis, né? Federal, estadual. Quando a gente fala, por exemplo, do salário de funcionários públicos municipais, a realidade a gente sabe que é bem diferente, né? E quando a gente fala da importância de um plano de carreira, como a vereadora falou, tanto plano de cargos e salários, mas sobretudo no plano de carreira, eu concordo plenamente em todas as áreas, até para que isso seja uma forma de motivação para o funcionário, né? Agora, eu só não concordo que isso seja feito automaticamente por tempo de serviço. Aí eu não concordo. Porque eu acho que em funcionários, em todas as áreas, em funcionário público não é diferente, existem funcionários excepcionais. Existem funcionários bons, razoáveis, mas existe também uma menor parte de funcionários ruins, que não tem comprometimento nenhum com a população, com bom serviço. Então não seria justo todos terem uma progressão simplesmente pelo tempo. Eu acho que deveria ser de acordo com mérito, com critérios bem objetivos de avaliação, aliado ao tempo de serviço. Daí eu concordo plenamente. Mas, especificamente, quero encaminhar totalmente favorável aqui e acho que já deveria ter ocorrido há mais tempo, mas ainda bem que o Executivo, né, reconheceu a importância do trabalho feito por esses agentes de trânsito do nosso município. Obrigado. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Boa noite a todos, nobres vereadores, vereadora Ana, vereadora Flávia, senhor presidente, público presente, internautas, a todos uma boa noite. Bom, nós estamos tratando aqui acerca do projeto de lei complementar número 4. Eu, de antemão, quero ressaltar que estarei votando favoravelmente. Destaco aí, até estava falando com a vereadora Ana, e como bem ressaltou o Marquinho, também concordo que em todos os segmentos do poder público tem que se analisar com muita cautela, aliás, observando o princípio da isonomia, observar efetivamente a valoração de cada função. E cada uma tem a sua especificidade, né? E assim por diante deve ser observado cada função. E por isso, a Ana até bem ressaltou que às vezes seria o ideal fazer um plano de cargo e salário de forma única, né, Ana, por assim dizer, de forma a observar todas as exigências que estão tendo momentaneamente. Mas é fato, me permita a colocação, que nunca vai se chegar num finalmente, né, Ana? Vai sempre estar buscando-se um pouco mais, fazendo, e é um processo natural do ser humano, né? Bom, então quero dizer que eu concordo, tem que se analisar cada item. Estávamos, inclusive, Ana, falando agora de alguns outros casos, como agente de saúde comparado com agente de saneamento, tem que se analisar, tem que se verificar e ver as devidas valorações. Esse caso especificamente é um tema que tem se debatido há muito tempo, os agentes de trânsito. Não vou nem entrar no tema com relação à questão, como o Rubens e Marcos colocaram aqui, da necessidade de mais agentes. Isso é uma questão de segurança na cidade, eu também concordo. Mas não é isso que nós estamos tratando agora. Nós estamos tratando da implantação de um adicional de salário aos agentes de trânsito que nós temos. Hoje nós temos 3 agentes de trânsito, né? Até como bem o Valdir ressaltou e o vereador PC, parece que tem um, inclusive, que exerce um cargo comissionado. Pois bem, eu não estou aqui para dar parecer jurídico para ninguém, viu, Valdir? Você olhou para mim falando... Mas quero aqui ressaltar o seguinte, o adicional de salário, ele é dado em decorrência da função, da atividade que ele exerce. Então, se essa pessoa que chefe, ou isso aqui, mas se ele exerce aquela atividade que é perigosa, como me parece que, embora exerça uma função gratificada, que é uma função de liderança, por ser um líder, faz isso, faz aquilo, comanda, ele também, parece-me, faz as atividades do agente de trânsito que corre risco. Nós temos agente de trânsito que quase foi atropelado por pessoas que jogaram o carro em cima, tem agente de trânsito que quase apanhou porque foi dar multa na pessoa. E é por isso que existe o adicional. E essa pessoa também que exerce para esse cargo em comissão, vereadora Ana, parece que também exerce essas atividades. Então, tem que se verificar. Eu li a lei específica sobre a aplicação do adicional. Então, o adicional é dado por conta dessa atividade. Agora, se na lei tiver alguma coisa especificando e colocando que quem recebe isso não recebe aquilo, esse agente de trânsito, ele não vai estar lá na administração fazendo papel de administrativo, por exemplo, né? Então, esse adicional ele é dado em função da atividade que ele exerce, e não em função do cargo. Ok? Um adicional do salário. Assim como o policial
me permita usar como exemplo o guarda municipal. Por que ele recebe? Pelo uso da arma, pelo uso do risco da função dele, da atividade. E se ele então estiver lá dentro da administração e não usar arma, ele não vai receber? Estou dando um exemplo. Então são situações por conta da atividade. Então agora, se ele está lá dentro do administrativo com a arma, ele tem que receber. E até pela função dele de risco, né? Sabemos o quanto é. Hoje a lei já bem se define quem utiliza a arma. Então, no caso do agente de trânsito, é a mesma coisa. E, salvo engano, mas eu vou analisar depois, não há nada na lei que impeça o pagamento adicional da periculosidade para todos os agentes de trânsito que exercem as atividades contidas na lei aí, que é fiscalização do trânsito, que é isso e aquilo. Então, se ele não exercer essa atividade e ficar só na parte administrativa, então aí realmente eu concordo que ele não tem que receber. Mas se ele exercer a atividade, está andando de moto e corre-se o risco de ser atropelado, corre-se o risco de ser agredido, me parece que é viável receber o adicional. Então, essa ponderação que eu faço. A gente não tem que pensar aqui politicamente, nós temos que pensar tecnicamente. E nem estou dizendo que alguém esteja pensando dessa forma. O vereador PC, por exemplo, como citou, acha que não deveria dar o acúmulo dos dois. É isso que eu estou dizendo. Se a lei está especificamente determinando que quem recebe isso não pode receber aquilo, aí não tem jeito. Está na lei. Tem que ver como está na lei. Né? Mas eu não detectei isso na lei. O que eu vi, o adicional de periculosidade é por conta da atividade exercida lá. E o que me parece muito justo. Tá bom? Até porque hoje está um, amanhã vai estar outro e não tem nada a ver com o cargo comissionado, né? O cargo comissão, ele se dá por conta dos exercícios de comando que ele faz ali, por isso, é uma atividade a mais. Se ele não exercer comando, vai ser só fazer as atividades de risco na rua e vai receber só a periculosidade. Voto favoravelmente. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadora Ana, nobres pares, público presente. Queria começar minha reflexão até apontando mais uma vez como essa casa ela é rica, não é, em experiência, em ideias. Então fica o hashtag, fica a dica aí para o Poder Executivo, que ele precisa escutar mais a nossa casa. Não há dúvida o quanto, como disse bem a vereadora Ana, que o funcionário público ele precisa cada vez mais ser bem valorizado, sem distinção, sem nenhuma discriminação. E a própria discriminação, às vezes, vem do Poder Executivo, não é? Porque a gente não entra no mérito da importância da questão específica desse caso, né, da periculosidade. Mas o não cuidar dos outros funcionários causa um desgaste administrativo de gestão, não é? Bem lembrou também aqui o vereador Rubens, quando ele aponta que a demanda é muito mais alta, não precisa de nenhuma engenharia de nenhum tipo para entender que, de fato, quando você tem ali 3 assistentes discriminados e um deles como função gratificada, são 2 na prática trabalhando. Impossível, impossível. Não é? Você tem aí os 12 meses, lembrou muito bem, né? A experiência que o vereador tem de gestão. Então, mais uma vez, o Executivo perde a oportunidade de aprender com essa casa. O que eu trago para reflexão? No Senado, o projeto de lei 180 de 2017, ele diz o seguinte: acrescento o inciso, abre aspas, acrescento o inciso no artigo 193 da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei 5.452, para considerar perigosas as atividades desempenhadas pelos agentes das autoridades de trânsito. Então, altera a consolidação, e se a gente não tomar uma decisão, e até sendo justo, o projeto que nos chega, ele é baseado na própria administração municipal, inclusive pela Lei Municipal de 112 de 2011, mesmo que nós não coloquemos esse adendo, ele vai se transformar em uma lei. Mas o que eu quero, de fato, explicar para a população que nos ouve? Ninguém é contra, é óbvio, não é? A periculosidade está muito clara. Mas, mais uma vez, nos chega um projeto, e aí ele é colocado aqui como um anexo. A Declaração de Impacto Orçamentário de 2019, ele faz as contas a partir de maio até dezembro de 2019, e eu vou falar só para a população poder ter o detalhe, adicional de 30% lá no anexo. Assistente de trânsito é a denominação, quantidade 3, salário base 1.497,21 centavos, adicional de periculosidade de R$ 449,16,
atingindo um valor mensal de R$ 1.347,49. O adendo aqui, a declaração de impacto orçamentário, está considerando 3 agentes de trânsito. Se ele é cargo gratificado, me parece que ele não poderia ter sido considerado como agente de trânsito. Então, aqui é só uma observação para que a lição de casa precisa ser feita. Porque me parece que a conta está errada. Sendo os encargos e mais o total mensal, ou a conta está errada, né, de maio até 2019, mas sendo justo, quando a gente pega lá no portal Transparência, o salário que está lá, 2018 ainda. Então, a descrição do funcionário, que a gente preserva o nome aqui, está como cargo de gratificação de gerente de novembro de 2018. Então, alguma coisa está errada. Ou o portal Transparência está errado, ou a conta do impacto orçamentário está errada. Né? Então, eu vou votar favoravelmente, porque na declaração ela não faz parte do projeto. Então, o projeto está muito claro aqui, que é a questão de periculosidade para a especificidade da função, como disse bem o vereador Paulinho Palmeira. A função é muito clara para mim. Quem estiver exercendo a função de agente assistente de trânsito recebe periculosidade. Mas que, mais uma vez, fique a dica de perguntar para essa casa antes de mandar o projeto. Porque quanta riqueza a gente tem, né? Só relembrando da experiência da vereadora Ana, de lembrar que todo funcionário precisa ser valorizado. O vereador Rubens bem lembrou que a demanda é muito maior. E a gente fica aqui numa situação delicada, não é? Porque me parece uma falta de lição de casa, quando se calcula o impacto orçamentário, usando aqui uma atribuição de maio até dezembro, sendo que o próprio gerente lá não está fazendo essa função. Então o impacto é muito menor do que foi colocado para essa casa, mas eu vou votar favoravelmente. Continue a discussão. Naturalmente, eu só voto se houver empate, e uma matéria dessa eu acho dificilmente algum vereador vai votar contra. Mas eu preciso fazer algumas considerações. Rubens tem toda a razão. 3 agentes para uma cidade com 0,8 per capita de carro é bem pouco. Agora nós temos 3. Segundo o Florentino, e eu não tenho dúvida que ele está certo, está com desvio de função, ele não está lá. Ele está alocado na prefeitura em algum outro lugar. Então ele entrou nesse cargo e não o ocupa. Então não tenho mais 3, só tenho 2, e aí você falou o número correto. O outro ocupa uma gerência. O que é uma gerência? A gerência é igual o cara que é o cidadão do agente de trânsito? Não. Você vai gerenciar algo, se você tivesse 7, 8, 10 agentes, você está gerenciando, você não pode ser igual o próprio agente de trânsito. Então, na verdade, nós só temos um agente. Nós temos um. Quanto à legalidade do projeto? Sim, se votar, vou votar favorável. Agora, espero que nós, e eu não tenho dúvida que a lei vai ser aprovada, mas eu espero que o Executivo pague. Porque foi aprovado quinquênio e biênio, é lei, foi aprovado por essa casa e não pagou. Nós precisamos de mais agente de trânsito, é verdade. Você vê que no fundo mesmo só tem um. Mas aí a folha está estourada. E o orçamento vai tirar da onde para fazer concurso para essa e outras áreas. Então são perguntas que nós indagamos ao Executivo. Então nós vamos aprovar. Espero que o prefeito cumpra. Porque a valoração, como a Ana falou, o auxiliar de educação infantil, que está aqui brigando, lutando porque tem direito. Os funcionários mais simples também têm direito. Então precisa ter algo macro, porque a gente fica lá só, né, remendando, né? Acerta uma aqui, acerta uma ali, e chega no final, não tem dinheiro, estourou a folha em 54%. Então não sei como é que vai resolver a situação, mas fica aqui a indagação e votaria se votar favoravelmente. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir, está aberto para as lideranças encaminhar a votação. Peço a palavra, senhor presidente, pelo líder da bancada para poder falar pelo PV? Tem a palavra, vereador. Quem que é o líder? Você concede? Concedo. Obrigado, presidente. Líder, obrigado, presidente. Não, só para ressaltar, de fato, um debate bastante proveitoso e estava debatendo aqui. Até vamos analisar e verificar aí como será o andamento, e concordo com a presidência que, uma vez lei feita, tem que ser efetuado o pagamento.
Com relação à especificidade de cada função, a palavra está difícil para mim hoje. É fato também, eu queria ressaltar, tem um caso, eu até estava comentando com Vossa Excelência agora há pouco, é o caso das diretoras das escolas, está com dificuldade. Eu tenho pautado muito lá em cima, junto ao Executivo, para que se resolva essa questão também. É um outro fator. Só estou lembrando de uma outra situação também que precisa ser resolvida imediatamente, porque senão, daqui a pouco não teremos mais diretoras nas escolas. Ninguém está querendo ser diretor, indicado como diretor, porque compensa mais ser professor. Mas, enfim, reitero aqui que estarei votando favorável a esse projeto, porque os agentes de trânsito, com a minoria que são, desenvolvem um brilhante trabalho. Eu acho que a culpa nem é muito deles, na verdade. Nós estamos com alguns problemas de ordem organizacional aí na cidade, e cito como, por exemplo, o Zona Azul, que eu tenho destacado constantemente na Câmara, a importância de se resolver essa questão com urgência, né? Que com certeza vai amenizar alguns impactos na cidade por conta dos estacionamentos, e com certeza facilitar o trabalho dos agentes de trânsito. Obrigado. Continue encaminhamento de lideranças. Não havendo mais nenhuma manifestação de lideranças, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, aprovado por 2 votos favoráveis, nenhum contrário. Tendo recebido a votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei complementar número 4/2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Está em primeira discussão o projeto de lei número 27/2019. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores, internautas, público presente. Senhor presidente, esse projeto de lei é um projeto de suma importância, na qual aproximadamente 15 dias ou 2 sessões atrás estivemos discutindo ele pelos pareceres, e na noite de hoje é um projeto que vem beneficiar as pessoas que são prestadores de serviço aí nas ruas da nossa cidade. Sabemos da necessidade, sabemos que conforme vive no trabalho, no dia a dia, essas pessoas, sem os banheiros químicos, sabemos que nós não imaginamos ou não esperamos a hora que as nossas necessidades fisiológicas vão bater. Então, em vista disso, senhor presidente, foi colocado esse projeto, porque, como eu falei em sessões anteriores, é desumano quando uma pessoa faz trabalho de rua e muitas das vezes precisa usar um banheiro e tem que ficar implorando para as pessoas das casas deixarem usar o banheiro, ou até mesmo fazendo suas necessidades no meio ao mato, escondido atrás de árvores. Então, por ser uma situação desumana, e também na época de chuva, para que esse pessoal possa ter um local de apoio para que não venha tomar chuva, e também assim como poder fazer as suas alimentações. Então, solicito aos nobres vereadores que votem favorável a esse projeto, para que essas pessoas tenham um pouquinho mais de dignidade no seu trabalho. Deus que abençoe, senhor presidente. Continue a discussão. Nenhum mais dos senhores vereadores querem discutir. Está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador SPC. Vereador Edu Gelme.
Vereador Flávio Bittar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Nil Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo no mérito. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, aprovado por 11 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção. Bom, unanimidade, né? Tendo recebido a votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 27/2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Está em primeira discussão o projeto de lei número 28/2019. Nenhum dos vereadores... Passa a palavra. Tem a palavra, vereador. Rapidamente, até cumprimentar a iniciativa dessa casa em denominar o nome Parque Ecológico da Capela, mas até para falar da importância desse espaço no bairro da Capela. Nós estamos acompanhando aí, está já em fase final o asfalto, que tanto pleiteavam ali na região, então não podemos deixar de cumprimentar o prefeito e as secretarias envolvidas, e também, através da aprovação desse, denominando Parque Ecológico da Capela, ressaltar a importância desse espaço. Um bairro, hoje, um dos maiores bairros da região, se fazia necessário um projeto grandioso como esse. Então, eu entendo que o nome Parque Ecológico da Capela, ele vem de encontro realmente com o que a população da região ali pretendia. Não usou nenhum nome de nenhuma pessoa, apesar que ali teria várias pessoas que pudéssemos dar esse nome merecedora, mas o parque ecológico, quando se fala de um parque ecológico, ele vem atender os anseios. Nós já discutimos outras vezes aqui, tínhamos lagos, reclamações de matos e etc. E hoje eu vejo a alegria e a felicidade das pessoas em participar. Eu estive ali recentemente, apreciando ali eventos, e tenho certeza que ainda vai ficar melhor ainda. E isso só valoriza o bairro, dá oportunidade para as pessoas, dá oportunidade à família que mora ali na região da Capela. Então, votarei favorável e registro aqui os cumprimentos ao Executivo e às secretarias envolvidas pela realização da construção do Parque Ecológico ali da Capela. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu quero aqui endossar as palavras do vereador Rubens Nunes aqui a respeito dessa nomeação, que sem dúvida haveria várias pessoas no bairro que fariam jus a uma homenagem como essa, pessoas que têm história, que muito contribuíram e contribuem com o bairro, mas talvez justamente por a gente ver várias que tenham esse merecimento e um parque com essa natureza, eu acho que seria um nome genérico, né, um nome que leva o nome do bairro da região, Parque Ecológico da Capela, de fato assim o mais adequado. E quanto à obra em si, né, o que breve a gente espera que seja entregue à população, já até era para ter sido entregue numa data anterior, mas segundo informações que obtivemos, em função da obra que está sendo feita ali na João Edueta, né, na rua João Edueta, que está utilizando o parque justamente como canteiro de obra, tanto que até como contrapartida fez o asfaltamento de uma rua interna, tudo. Esse não daria para fazer a inauguração antes da finalização da obra. Faltam alguns detalhes, né? Nós tivemos recentemente lá organizando um evento, então passamos bastante tempo ali, pudemos observar bastante vários detalhes que faltam, que sugerimos até ao Executivo que possa ser complementado, que coisas pequenas, mas que fazem a diferença.
e pudemos também conversar com muita gente, a própria população da cidade no geral, a grande maioria desconhece o espaço, mas inclusive do bairro, para minha surpresa, muita gente não conhecia, nunca tinha percebido que aquele espaço, que antigamente ali tinha os lagos, né, já era chamado de prainha, lixão ali também, foi jogando lixo, tinha se transformado e hoje é um espaço assim tão bonito e que pode ser tão útil ali à comunidade. E as pessoas caminhando em volta do lago, orçamento e surpresas com aquele espaço, e eu vi de todas, pelo menos as que eu tive contato, conversei, muitos elogios. É um local de lazer, né, um local para a população fazer suas caminhadas, e um local que pode também, se tiver uma estrutura, se for construído ali uma estrutura adequada, ser um local para eventos ali na região, né, da comunidade. A igreja pode, que hoje faz na praça, um local aberto, pode fazer ali de forma muito mais controlada, mais segura, né. A comunidade no geral, os escoteiros que vão ter ali dentro a sede, o grupo escoteiro da capela, que vai ter aquela área, aquele barracão que está construído, como cedido para eles como sede. Então pode ser realmente, além de ser um lugar bonito, ser um lugar funcional, um lugar útil ali para o bairro, porque quantos de vocês, sobretudo os vereadores do bairro, não ouve a população reclamar, e com razão, que lá no bairro tem poucas opções de lazer, né? Então eu acho que esse é um espaço merecido pelo bairro, pela região, e que, como eu disse, se tiver um complemento com algumas obras ali, pode ser muito útil a utilização da comunidade, não só para caminhadas, para contemplação, mas como um espaço público ali para o bairro, para a realização de festas e eventos da comunidade de forma geral, como é utilizado o Parque Municipal, por exemplo, né? E lá tem até uma facilidade de acesso, não tem uma vizinhança tão próxima, que talvez possa criar muito problema em função de eventos. Então fica aqui um encaminhamento favorável, e aqui realmente, quando a gente tem o que criticar o executivo, as críticas devem ser feitas, mas quando a gente tem pontos a elogiar, devem ser também elogiadas e enaltecidas. E essa eu acho que é uma obra muito importante para o bairro, que há tempos a população merecia. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador. Novamente cumprimento a todos e tentar ser breve. O projeto denomina o parque como novo Parque da Capela, como Parque Ecológico da Capela, certo, Marcos? Tivemos um evento, inclusive, recentemente lá, foi um grande sucesso, levou para aquela região, pôde demonstrar que naquela região agora temos uma área como o nosso Parque Municipal, né? E o evento assim o fez, levando ali o lazer, levando motivação na economia ali da região, né, tudo mais. Então, de fato, é uma área de extrema importância. E o parque, o nome sugerido, nem nasceu dos vereadores. Nós tomamos a iniciativa porque este nome já vem de algum tempo sendo lançado na comunidade, desde quando começou a construção. Então, achamos como melhor opção mantê-lo, para valorizar a região. Vejo aqui o Sebastião da região do Panorama, e vejo nosso sempre vereador, sumiu o nome, o Páfaro, Wilson Páfaro, desculpa, Wilson, eu lembrava Páfaro, não lembrava o Wilson. Mil perdões, mas está aí sempre, uma vez vereador, sempre vereador, né? Então, bem sabe que os vereadores é que dão o nome aos logradouros e espaços públicos da cidade. E essa foi a intenção, de valorizar a região da Capela, dando nada mais do que o nome para o Parque de Capela. E colocando ali a nomenclatura de Parque Ecológico para ressaltar e destacar a todos a importância do meio ambiente, né? O Marcos bem ressaltou também a importância de fazer muitas atividades ali, Marcos. Eu tenho trabalhado também junto ao CEL, começou lá atrás com diversos secretários. Acho que esse projeto vem desde a época do Tubarão, de se montar o parque lá. Começou nisso, né? Acho.
veio o Adriano de Souza, nosso secretário de governo hoje, e eu destaquei e dei umas ideias lá no sentido de também, Marquinhos, ali é uma região um pouco deslocada e a gente tem uma grande preocupação quando se cria parques, quando se cria praças, de a população não fazer uso e, consequentemente, os maus elementos fazerem uso do local. É triste, mas há indivíduos que não têm noção do que é cidadania e acabam desvirtuando o local de forma a usar indevidamente. Então, eu sugeri que ali fossem criados alguns espaços, Marcos, para instituições, associações, e assim estão fazendo, e quero cumprimentar até o Poder Executivo por isso. Como, por exemplo, vai ter um espaço lá para os escoteiros, né? A Ana, atuante bastante com os escoteiros 294, né, Ana? Lá da região 264, da região da Capela. Por quê? Porque ocupa o local. Eu destaquei também, tem o pessoal do DEMA da Capoeira, sugeri que se crie um espaço para eles lá, porque se as pessoas do próprio bairro começarem a cuidar, né, e movimentar a região, consequentemente, impediríamos que maus elementos pudessem entrar. Só dou a expressão que quando os bons ocupam o lugar, os maus, né? Até pelo contrário, né? Eu acredito sempre que as pessoas são boas, né? Até que se prove ao contrário. Com certeza, tendo aquele espaço e fazendo bom proveito, como bem ressaltou, com atividades esportivas e tudo mais, nós vamos eliminar os ruins, não espantando-os, mas trazendo eles para o lado do bom. Não é verdade, Marcos? Fazendo com que eles tenham a noção da importância da cidadania e preservação do local. Então, um espaço muito bom e merece, sim, toda a atenção do Poder Executivo e de nós, da nossa comunidade, para ser bem utilizado. E o nome realmente valoriza o bairro da Capela e faz menção à ecologia, ao meio ambiente, de forma a estarmos sempre aí preservando, e assim esperamos que seja, que a manutenção do DEMA lá seja bem cuidada, né? Vardemar, assim tem que ser também lá no panorama, né? A região tem que ser bem cuidada. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite a todos, vereadora Ana, vereadora Flávia, demais vereadores, Wilson Páfaro aqui presente. E aqui eu quero destacar e deixar registrado o excelente trabalho que fez frente à Sanebave também, que esteve passando por ali. As pessoas fazem ainda referência no tempo que você trabalhou na Sanebave. Então, quero deixar registrado aqui. Não poderia deixar de falar, né, nesse projeto, do nome do Parque da Capela, do espaço também do Parque da Capela, uma vez que eu moro há mais de 30 anos no bairro da Capela, e quando cheguei ali era um campo de futebol. A princípio era um campo de futebol, depois do campo de futebol aconteceu então o areieiro, o famoso areieiro, e ali então virou uma cava. E hoje eu tive, como eu falei no dia 5, nós não tínhamos outras alternativas, muitas alternativas no bairro da Capela. Não tinha piscina no bairro da Capela. Então nós, Carlão, a única diversão que nós tínhamos é ir para a prainha mesmo. Essa era a famosa prainha. Nós colocávamos lá a câmara de ar, né, de carro, de caminhão, e ali era a nossa diversão, não tinha muita coisa. Ali realmente se tornou-se um lixão que as pessoas iam jogar, ou enquanto um estava nadando, o outro estava pescando, e ali era era a diversão daquelas pessoas, principalmente dos adolescentes, que não tinham muitas opções, como temos hoje. Por isso a evolução de toda a Capela, né, ficamos felizes por isso, para aquele espaço que era antigamente, e hoje ali realmente nós temos um espaço de família. Família que deverão ocupar aquele espaço. Pedimos que ocupem aquele espaço. Espaço grande, ficou muito bacana, importante. Falamos ao Executivo para levar algumas atividades ali, algumas feiras, algumas festas, acho que é importante ali também, mas levar um espaço para a fanfarra municipal da Capela, ou a fanfarra da Capela, a famosa fanfarra da Capela, construir algo ali, para que eles possam deixar os instrumentos deles ali, que eles possam fazer os ensaios e os treinamentos deles naquela região. Então, quanto mais ocupar, dar vida para o parque, muito ficará, como eu posso dizer, Paulinho disse aqui sobre as manutenções, né?
Então eu faço, Paulinho, porque todas as vezes que colocar pessoas boas e as pessoas para ocupar aquele espaço, com toda certeza não terá nenhum tipo de degradação ou de vandalismo. Então acho que é importante colocar as pessoas ali, levar a família, que as pessoas possam andar de bicicleta, possam caminhar, fazer caminhada naquela região, mas principalmente as pessoas possam ter o cuidado, porque ali é nosso, né? Não é só das pessoas que realmente ocuparão aquele espaço, mas aquele é um espaço nosso. Se nós quebramos algo público, estão saindo do nosso dinheiro também, né? Dos impostos. Então é importante que as pessoas façam um bom uso daquele local. E fico feliz por ver aquele local, como já disse, era realmente um lixão, algumas pessoas reclamavam muito daquele local e realmente virou um lugar maravilhoso ali. Ficamos contentes também, agradecer a Ana Genesini por, em 2013, quando eu entrei nessa casa, tinha várias reclamações sobre a João Edueta, que também embeleza aquela região, e ela de pronto me colocou junto com a indicação da João Edueta. Então quero aqui agradecer a Ana Genesini e as pessoas que brigaram, que sempre quiseram ocupar aquele espaço, colocando algo importante para o nosso município. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Peço palavra, senhor presidente. Tem a palavra na vereadora. Senhor presidente, fazer menção a esse projeto de denominação do Parque Ecológico da Capela, o vereador Nil Ramos colocou bem aqui, como os outros vereadores que me antecederam nessa fala, de que de fato aquele espaço que foi utilizado às margens da rua João Edueta ficou de muito bom grado e é muito bem-vindo para todos os moradores do bairro da Capela e adjacências. E óbvio que será mais um espaço para que a comunidade possa usufruir em seus momentos de lazer, de entretenimento, dividir com a família e passar finais de semana e ter ali momentos agradáveis. Que bom que a rua João Edueta recebeu os benefícios que tanto precisava, né, Nil? Com a chegada do Parque Ecológico da Capela. Forçosamente, necessariamente, tinha que se também fazer a melhoria na rua João Edueta. Uma necessidade ímpar para aquele bairro. Mas, quando a gente fala em região da Capela, e de todas as melhorias que aquele bairro precisa, e de todas as melhorias que vem chegando ao decorrer desses longos anos que a gente acompanha o desenvolvimento e o crescimento do bairro da Capela, não dá para deixar de dizer que, independente dessas melhorias do Parque Ecológico da Capela que chega, se nós não pensarmos no trânsito do bairro da Capela, nós não vamos conseguir comemorar como se deve o Parque Ecológico, nós não vamos conseguir usufruir do Parque Ecológico como todos deveríamos usufruir. E a população do bairro da Capela aguarda, sim, por melhorias, sempre, em qualquer setor, mas tem esperado ansiosamente pela solução do problema do trânsito na Capela. Na semana que vem, eu não vou poder ficar para explicação pessoal, vereador Geraldinho Canguçu, estou me retirando logo após a ordem do dia, para desagravo e desagrado de Vossa Excelência. Tenho um compromisso pessoal com a minha família, está me aguardando. Mas na semana que vem eu vou gastar meus 10 minutos, tão sagrados 10 minutos, só para falar de trânsito do bairro da Capela. Boa noite. Vou aprovar aqui o projeto de denominação do Parque Ecológico Capela. Continue em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra, vereador.
Novamente, boa noite a todos. Cumprimento aqui o Wilson Páfaro. Publicamente agradeço as dicas que tanto a sua serenidade nos deu, né? Já trabalhamos junto politicamente. O senhor Valdemar também, sejam todos bem-vindos. Bem objetivamente, eu queria parabenizar, né, a ideia. Quanto mais a gente fala hoje de meio ambiente, a gente valoriza a questão ecológica, a gente sai daquilo que é teórico e coloca em prática uma ação que vai ter um retorno futuro, né, para toda a população de Vinhedo. Mas eu queria só lembrar que essa casa já fez desde 2016, antes até do nosso mandato, em 2017 a gente reforçou, precisa um cuidado ainda ali da questão da acessibilidade. Nós já falamos, essa casa aprovou ano passado uma emenda positiva e nós conseguimos colocar alguns parques adaptados em alguns locais. Mas eu não vejo uma movimentação para que no novo parque, agora chamado Parque Ecológico da Capela, esse cuidado não aparece, né? Está aqui o Silvio sempre presente, sempre nos lembrando dessa questão. Então a acessibilidade ali específica para cadeirantes e já pensar também na acessibilidade para a questão do deficiente visual. Não é importantíssimo a pessoa ser bem acolhida. Então fica aqui uma solicitação e eu trago também uma ideia. Né? A Miguel Melhar do Campos está muito claro que precisa de um cuidado específico do trânsito, mas eu vou além. Por que não a gente já não pensar grande e pensar talvez uma ciclovia que ligue a Melhar do Campos até ali a rodoviária da Capela, né? A Praça Aurora Sudário? Por que não já fazer um projeto que nasça de uma maneira já completa? Porque senão a gente fica naquela situação, é um risco, não é? De fazer o mais ou menos, e o mais ou menos sempre vai gastar mais dinheiro, não é? Sempre vai gastar mais dinheiro. Só lembrando, quando a gente está fazendo uma continha rápida ali, da frente do novo parque, para cada $1 de planejamento bem feito para o asfalto, se a gente for remendar, vai gastar entre $6 e $8. Não é uma conta minha, eu já trouxe, coloco essa semana no site a referência, porque se a gente não fizer o planejamento bem feito e gastar o dinheiro bem feito da primeira vez, a gente vai gastar na segunda vez. Não é? A melhoria contínua, eu gosto de trazer esses termos não para longe da vanglória, mas para que a gente pense grande. Né? Os japoneses usam um termo que é o FTC, que é o First Time Capability. Qual a nossa capacidade de fazer certo a primeira vez? Então, fazer correndo um parque mais ou menos, e não tem acessibilidade para cadeirante, não tem acessibilidade para a questão do deficiente visual e as outras acessibilidades, é uma oportunidade que a gente deixa de ganhar, não é? Para, de fato, a gente incluir todo mundo. Então, de novo, eu faço questão de dar o parabéns para quem teve a ideia e, através do vereador Paulinho Palmeira, nos trouxe essa oportunidade de chamar o parque de parque ecológico. Que a gente pense o meio ambiente, mas com o meio ambiente a gente pense também no humano ambiente. Vou inventar uma palavra aqui. Porque senão fica só uma questão perigosa, e aí trago para a gente pensar sobre o assunto. Exemplo da Represa 2. Não é? Quanto tempo faz que a população de Vinhedo não consegue, talvez, estar presente na Represa 2. Então é tão importante o parque ecológico que aquela, entre aspas, a desculpa de ser longe acaba, não é? Porque a população que estava mais distante pode participar do parque ecológico. Mas se a gente não cuidar da população, com que a população de vinhedense utilize o parque, a gente não tem como impedir os nossos visitantes, que podem trazer até uma questão financeira para a cidade. Não é bem-vindo o turista, mas se a gente fizer um parque só para o turista e não cuidar da população, é uma oportunidade que a gente perde, mais uma oportunidade. Então, fica aqui um adendo para que, de repente, nesse finalzinho de planejamento, coloque lá um parque adaptado, coloque uma acessibilidade, pesquise, né, o próprio Conselho Municipal, ele tem um grupo ali, e o Silvio os representa, que pensa só a questão da acessibilidade. Não é? Então, fica aqui uma sugestão de que, rapidamente, a própria Secretaria busque o conselho do Conselho para, de fato, nascer o parque de uma maneira certa a primeira vez. É isso. Continua a discussão. Peço a palavra. É a palavra, vereador. Boa noite a todos, público presente. Realmente, vereadora Ana, é um desagrado você não estar aqui, porque é sempre um prazer, uma honra ouvi-la. Você sabe disso, que a admiração que eu tenho pela sua pessoa. Foi sobre a questão do Parque Ecológico da Capela.
foi comentado várias diretrizes, né? E realmente, vereador Sandro, não é importante a questão da acessibilidade ali, é essencial, né? Que tenha acessibilidade. Foi comentado também na questão das parcerias, escoteiros, do pessoal da fanfarra, feira, mas nós não podemos esquecer, e foi muito bem comentado, que a questão do cuidado, né, com aquele local, né? Pessoas de bem vai cuidar do local, mas precisamos ter monitoramento, né, câmeras de monitoramento naquele local, senão, antes de realmente estar ali, ser inaugurado para a população, vão destruir, né? Infelizmente, vândalo, pessoas de má índole tem em todo lugar. Então precisa ter câmeras, Paulo Palmeira, de monitoramento ali, assim que realmente entregar para a população, já ter, né, no projeto esse monitoramento linkado ali com a guarda, para que o patrimônio seja preservado, para que as pessoas não vá lá, cheguem no domingo de manhã, no sábado de manhã, tem algum brinquedo quebrado, né, tem algum instrumento ali quebrado. Então, sugerimos aqui também para que a municipalidade possa complementar, vamos dizer assim, nesse projeto aí, com a questão da acessibilidade, muito bem falado pelo Sandro, mas que tenha monitoramento, para que esteja bem cuidado o Parque Ecológico da Capela. Obrigado a todos. Continue a discussão. Os vereadores não querem discutir, eu só vou fazer parabéns ao nome, não tenha dúvida que o projeto será aprovado. O parque é bem-vindo à região da Capela, como em qualquer outro lugar do município. A questão do entretenimento é o que hoje o jovem pede muito e é importante. Só precisa fazer o ajuste, né, na questão de acessibilidade. Isso acho que antes de inaugurar deve estar pronto tudo isso, né? Devemos estar pronto, ou deve estar melhorando, atender pelo menos para que todas as pessoas tenham a equidade, que elas possam ir de uma maneira, né, coerente. A gente espera que sim. Mas com relação ao que o Nil falou, tem que ter assim, talvez, ou seja, a ociosidade do parque. Então, na verdade, nós temos que ter a frequência, tem que ter as atividades, tem que ter a manutenção, tem que ter a segurança. Agora, na fanfarra da Capela, vou torcer, porque 7 de setembro e Vinhedo não tem no calendário mais. Vinhedo tem 6 e 8. Uma festa cívica tão bonita não acontece mais no município. Acho que faz a festa, tem que fazer a do Japão, a da italiana, da nordestina, mas o desfile Vinhedo não tem, gente. Infelizmente, a gente fica muito, muito triste. Nenhum mais dos vereadores querendo discutir, está aberto para lideranças encaminhar a votação. Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras para a votação nominal. Vereadora Ana Genesina. Aprovo. Vereador Carlos Florentino, aprovo. Vereador Edson PC. Aprovo. Vereador Flávio Pitar. Aprovo. Vereador Geraldinho Canguçu. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Leon Ramos. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Vereador Valdir Barreto. Aprovo. Senhor presidente, aprovado por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, o projeto de lei número 28/2019, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, declaro aprovado por esta Casa. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia e não havendo inscrito a tribuna